E aí, galera, sejam muito bem-vindos. A gente agora, nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre o último livro aqui da Marina Blanc, tá? Dessa trilogia que a gente está conversando, que é o livro do Legado da Sombra, este daqui, tá? Da Marina Blanc. Onde, depois de 16 anos, a gente vê o Raymond ali novamente tendo que enfrentar o seu pior rival, o seu rival que mais deu trabalho para ele. E a gente vai entender um pouco mais sobre essa história, o que acontece, o que aconteceu nesses 16 anos. Então, bora pro vídeo para que a gente possa entender mais sobre isso. Bom, primeiramente, antes da gente iniciar o nosso vídeo, né? Muito obrigado por você estar aqui, tá? Se você ainda não é inscrito, se não conhece o meu canal, tá? Te convido para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir os vídeos, tá? Olhar outras resenhas de outros livros que eu já tenho, tá? Então, você fica aberto aí para poder navegar aí pelo meu canal, pelo seu canal também, onde a gente vai conversar muito mais sobre escrita, sobre resenhas de livros e, claro, fica aberto também para você indicar alguma leitura, algum livro que você às vezes está com vontade de ler, mas não sabe se é tão bom, então me indica aqui embaixo que eu vou ler para você também, tá? Então, fico esperando vocês estarem junto comigo, então bora para a gente poder conversar um pouco sobre essa resenha de um livro nacional, né, para finalizar essa trilogia da Marina Blanc. Essa história, ela começa após 16 anos, né? Como a gente consegue ver bem no final do outro livro, né? Do livro anterior, a gente vê que algo acontece. E depois de 16 anos, né? O Raymond Hopnick já constitui uma família ali. E ele tem um filho chamado Logan, né? E aí esse filho dele também herda, né, os mesmos poderes do pai, ou seja, a resistência, né? E os poderes que o pai dele tá. Mas, realmente, no livro, a gente percebe aquele clichê ali de super-heróis, onde o pai que tem poderes e o filho que não tem, acaba que o pai fica sempre preocupado que algo de ruim vai acontecer. Então, eu tenho que deixar meu filho preparado, eu tenho que deixar ele pronto. Ele ainda não tem maturidade suficiente, não tem força suficiente. A gente acompanha tudo isso desde o início, né? O pai meio que proibindo ali ele contar sobre os seus poderes para os seus amigos, então tem muitas coisas aí que a gente também consegue acompanhar, que é aquela coisa que a gente já está acostumado a ver, mas que a gente sempre gosta, né? E realmente, durante a leitura do livro, a gente encontra ali também uma nova ameaça, né? A ameaça é a Legião da Sombra, que aparece, né? Como se fosse um vilão misterioso, é, onde várias coisas vão acontecendo, eles vão indo tanto contra o Raymond, né? Já como super-herói, como contra tentando acertar a sua família, de fato. E isso acaba fazendo com que o filho do Raymond sinta mais vontade ainda de estar dentro desse mundo de super-heróis, desse mundo de heroísmo mesmo. Então acaba que a gente vai vendo ele se inserindo nesse meio termo, né? Além disso, né, dentro do livro, a gente consegue acompanhar uma grande evolução tanto do Raymond, né, como a gente consegue acompanhar a evolução do Logan, né, que é o filho do Raymond, durante todo o trajeto, né, onde ele vai aprendendo algumas coisas, ficando mais maduro, amadurecendo, aprendendo algumas coisas com o pai dele, aprendendo algumas coisas com outras pessoas. Então, toda a jornada do livro ali, ela perpassa por um certo romance, pela essa questão de insegurança, por essa questão de heroísmo, essa luta contra o mal, né, de fato. Então, tudo isso a gente consegue encontrar dentro dessa história do livro que a Marina Blanc escreveu para gente. Bom, para a gente poder continuar aqui, é o seguinte. A Marina Blanc, como vocês já sabem, né, ela é autora, né, de mais de 19 livros por aí, publicados. Ela finaliza essa trilogia, mas esse não é o único livro dela, né? Ela tem alguns outros livros, né? Ela tem a maioria dos livros dela fazem parte do Marina Verso. Então ela tem aí a Golden Ray, ela também tem os livros como Talismã, ela tem os livros também
do Universo das Lendas e vários outros livros que também permeiam esse mundo aí de super-heróis, de heroísmo, de poderes, e tudo isso é muito interessante para a gente, né? E ela consegue explorar muito bem tudo isso, principalmente por ela não só ser uma escritora, mas uma professora ensinando outros escritores a publicar os seus livros de forma independente. Então, isso dá um pouco mais de visibilidade, um pouco mais de autoridade para ela para poder escrever tão bem. Ela tem um sonho ali de fazer com que os seus livros se transformem em filmes, né? E eu tenho certeza que da forma que ela anda escrevendo, a maneira que ela está criando aí, logo logo ela também já vai ter os seus filmes. E esse livro, as leituras dos livros dela são muito imersivas, então é excelente para quem gosta desse meio aí. Tá, agora que eu falei um pouco sobre a autora, vamos lá para as minhas considerações sobre o livro, né? De fato, quando eu finalizei a história, eu não fiquei com a sensação de que faltava algo, mas eu fiquei satisfeito com a história que foi criada, a finalização dela. Realmente ela não ficou aquela parte como se faltou alguma coisa. Não, realmente ela cumpriu o papel. Até achei muito mais desenvolvido todo o enredo nesse último livro, né? Onde parece que a autora teve mais cuidado, de certa forma, em escrever com mais detalhes, sabe? Não que ela não teve cuidado nos outros, mas que neste ela deu mais atenção a alguns detalhes do que nos anteriores. Nos anteriores ela tinha dado um pouco mais de atenção nas batalhas, no enredo, na narrativa, mais dentro dos assuntos. Já nesse, ela não deu só uma ênfase nas batalhas, mas ela deu uma ênfase também em toda a descrição do livro, né? Então a gente consegue acompanhar várias situações, várias expressões ali, e dentro da história ela conseguiu realmente juntar esses arcos dos dois primeiros livros com esse último, e a cena final ali, né, do mentor acabando deixando ele sozinho é algo muito difícil, mas que a gente sabe que irá acontecer e nos ensina bastante, né, sobre isso. Então, é um livro excelente e que, se você gosta de fantasia, ficção, é um excelente livro para que você comece a ler, tá? Te indico que você leia a trilogia, porque por mais que você entenda o último, tem muitos acontecimentos que acontecem anteriormente que são ligados. Então, a Marina também utiliza essa forma, né, de conectar algumas coisas que aconteceram no passado, né, durante os outros livros, com os de agora. Então, é muito interessante que você comece a ler a trilogia completa, do primeiro ao terceiro livro, tá? Falando agora do fato da minha visão mais como leitor, né? Eu me identifiquei muito ali em muitos momentos, né, com o personagem que se torna principal aqui, que é o Logan, né? Que em muitos momentos ele é muito pressionado ali, né, por expectativas de outras pessoas, né? E eu acredito que a maioria das pessoas também se sentiram assim de alguma forma, né? Então, a jornada ali do protagonista nesse livro, né, ou do segundo protagonista no caso, né, é, é encontrar a sua própria voz, a sua própria maneira de viver no mundo. E isso é o que todos nós passamos quando começamos a chegar na fase adulta, né? Sairmos da adolescência. Então, é muito interessante essa jornada, né? E que conecta muito para quem gosta de livros de super-heróis, de superação e desse sentido, sabe? Assim como a gente pode ver ali uma parte muito parecida com essa jornada ali é, de Harry Potter, de Percy Jackson, onde existe muita expectativa sobre uma pessoa, mas realmente será que ele vai cumprir todas as expectativas? Porque ele é só uma pessoa que às vezes nunca fez e ainda tem esse receio. Então fica esse questionamento e essa esperança de que ele
consiga encontrar a própria voz durante a leitura. Então, eu achei isso muito interessante, uma forma da gente lidar melhor vendo esse livro. E eu gostei bastante dessa forma de demonstrar esse essa padrão, né? Esse padrão de comportamento que geralmente pessoas poderosas acabam colocando em alguém que é o destinado, o escolhido de alguma forma, eh, pressionando ele para que ele faça algo, né? Não no caso de tipo obrigar, mas sempre pressionando, dizendo que ele vai ser o melhor, ou que isso, ou que aquilo, e isso é muito interessante. Agora, já pensando mais para o lado da escrita, a gente precisa prestar atenção em uma coisa. Nesse livro agora, a Marina deixa de dar tanto protagonismo para o Raymond e dá mais protagonismo ao filho dele, Logan. O que eu achei muito interessante, porque realmente é, ele coloca realmente a alma de um novo personagem dentro do livro. Então ela trocou o personagem sem perder a essência do que o livro trazia ou do que o livro veio trazendo, né? Do que a trilogia veio trazendo ao longo do tempo. E isso é uma forma interessante da gente observar e tentar replicar essa forma de trabalhar, né? Essa narrativa que às vezes muda também de primeira pessoa para às vezes em terceira, deu uma profundidade em alguns personagens também. Ali eu uso de algumas metáforas, né, para emoções, como o caos interno virando luz, né, ou como algumas outras, são muito interessantes, né, então é uma forma de da gente dar um pouco mais de peso aos personagens, às emoções, aos sentimentos, utilizando um pouco dessas metáforas, né, de forma muito subjetiva ali, para que a gente tente perceber nos mínimos detalhes. Então é uma forma boa da gente levar alguma informação ao nosso leitor também. Uma outra coisa interessante é que ali a Marina conseguiu trazer que, por mais que o Raymond já fosse um super-herói, ele ainda assim teve que evoluir para que um novo herói surgisse, ou deixar de ficar tão travado onde ele estava, onde o seu conhecimento já estava, para que um novo herói surgisse. Então isso é interessante também para a gente poder entender e poder utilizar em nossas criações de histórias também. Se você gosta desse tipo de livro, né? Se você gosta do tipo de livro de ficção, de fantasia, de super-heróis, eu tenho certeza que você vai gostar desses livros da Marina, tá? Muitos livros dela, não só essa trilogia que eu falei, mas outros livros dela são muito interessantes, né? Eu também já li os 3 livros da Golden Ray. Eu sei que tem um quarto, mas eu ainda não comprei. Mas eu sei que são livros muito imersivos, né? A gente entra na história do personagem e é muito interessante isso, e a nossa ida aos livros é sempre tentando achar uma fuga de alguma coisa, ou realmente querendo viver novas experiências, entrando no universo, no mundo que esse livro está falando. E a Marina também consegue isso, né, nos seus livros, e eu te indico de verdade essa leitura. Vá ler, me fale também o que você achou, e se você já leu esses livros, me diga aqui o que você achou dos livros, né, para que a gente possa conversar um pouco e compartilhar o nosso conhecimento. Bom, eu vou ficando por aqui, tá? Eu agradeço bastante a sua presença aqui, né, no vídeo. Espero que você tenha gostado do que eu falei sobre o livro, né? Espero que não tenha dado muito spoiler, mas que isso sirva para que você se interesse, né, em conhecer um pouco mais sobre a história, tá? Eu espero que vocês também já tenham se inscrito, curtido o vídeo, tá? Se inscreve aí se você não se inscreveu, curte esse vídeo, compartilha com alguém também, porque é assim que nós vamos apoiar também a ficção nacional e apoiar as pessoas que estão falando sobre literatura, sobre leitura, para que a gente possa fazer com que nós conheçamos mais de autores nacionais, mais de literatura brasileira também. Então, já faz isso, tá? Compartilha com outra pessoa para que a gente possa ler. Então, eu te vejo no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre novas leituras. Até mais.